Amém. Glória a Deus. Que louvor abençoado, não é isso? Isso mostra o amor que Deus tem por nós. Talvez você esteja aqui e Deus parou o culto só para falar contigo. Amém. Deus, Ele é bom. Ele não esquece de ninguém. E não tinha melhor louvor para ser ministrado nesta manhã, já que nós iremos falar de evangelismo. Amém? Semana que vem, no dia 27, nós teremos o evangelismo da Juve, não é isso? Está faltando muitos jovens aqui. Amém? Deus é bom. Quando nós chegamos em um emprego, quando nós somos contratados por alguma empresa, a primeira coisa que nós fazemos é um treinamento, não é isso? Então, o evangelismo foi marcado para o final do mês. Tivemos já 3, se eu não me engano, ministrações. Essa é a terceira ministração sobre evangelismo. E eu vejo poucos jovens aqui na igreja. Hashtag fica a dica. Amém? Nós não podemos ir no terreno do inimigo despreparado, amados. Amém? Vocês vão perceber aqui que para que a gente possa ir, a gente tem que ir preparado. Não adianta a gente ficar aqui na igreja brincando de oba-oba, de ser evangelista, de Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagres, sinais e prodígios. Amém. Mas qual é a sua parte? Desculpa, mas eu estou bastante crítico em algumas coisas. Ultimamente tem acontecido muitas coisas na minha vida e eu estou me tornando crítico. Mas é um crítico construtivo. Amém? Nós devemos ser críticos com nós mesmos. A gente tem que parar e começar a pensar: o que é que eu estou fazendo para o Evangelho? O que é que eu estou fazendo para a minha família? O que é que eu estou fazendo? Eu estou sofrendo isso por quê? Não colocar a culpa nos outros, mas é a minha vida. E eu vou provar para vocês que os maiores incrédulos, estão aqui, na igreja. Eu vou provar biblicamente. Não jogue pedra em mim não, pelo amor de Deus, não joga pedra, amém? Vamos aguardar, mas lá na frente tem um refresco, certo? Tem um refresquinho para a gente, amém? Mas eu lembro, amados, que no tempo que eu tive um exemplo na minha vida, que eu fui para Campina Grande com o pastor Joselito, com Aloísio, Denison e o pastor Léo de lá da Argentina. Éramos 5 ao total. E quando chegou lá em Campina Grande, a gente foi submetido a um evangelismo. Só que, de fato, a gente não queria sair para a rua evangelizar. Porque do dia que a gente chegou lá em Campina Grande, a gente passou por tanta dificuldade, mas tanta coisa que aconteceu com a gente, que a gente ficou assim: meu amigo, poxa, se você não consegue honrar a gente que veio ser convidado para ministrar no seu acampamento, que dirá, eu vou para a rua ministrar o quê? Então nós estávamos cheios de ira. E aí o nosso líder na época, Léo, disse: não, vocês estão errados. Nós vamos nos submeter. Vamos nos submeter. O fato de termos passado por momentos difíceis lá, não significa que as almas não precisem da gente. Então a gente passou por um treinamento. Nós fomos para o treinamento e ouvimos a voz do nosso líder. Amado, quando chegou lá, e eu vou mostrar aqui na Bíblia, eu só estou dando uma introdução do que é evangelismo, certo? Não adianta você sair da igreja para chegar lá fora e ficar com palavras. O povo está cansado de palavras. Palavras você encontra no jornal. Palavras, qualquer revistinha em quadrinho, você está cheio de palavras. Vai pegar um gibi e você vai ter palavras maravilhosas. O povo está querendo ver milagres, sinais e prodígios. Sabe qual é o maior evangelismo? É quando eu chego lá, na rua, e várias vezes já aconteceu isso comigo, quem me acompanha já sabe, o pessoal, na época que eu estava no Submersos, quantas curas aconteceram na praça. Eu amo esse negócio, mano. Comigo não tem esse negócio não, vai para a rua é para acontecer milagre, tem que acontecer milagre, porque senão não vou.
Eu sou assim, eu não vou. Se não acontecer milagre, eu não vou. Amém? Glória a Deus. E tem pessoas aqui, fruto da minha ida à praça. Jonathan não está aqui, mas ele é fruto dos submersos. A gente pregando lá, ele se converteu, está uma bênção, o menino está crescendo, está se desenvolvendo no chamado. Deus está acrescentando cada dia mais na vida dele. Amém? E várias situações que ocorreram também, de pessoas sendo curadas lá. Então eu não saio do meu conforto, eu não saio do meu ar-condicionado para ir à rua para nada acontecer. Alô? Recentemente, pelo que eu me recordo, foi a última vez que eu fui chamado para ministrar fora. Em um evangelismo foi no projeto do Eu Me Importo. Eu lembro que eu fui ministrar e tinha um menino lá com bastante dor de cabeça. E ele chegou lá, a mãe tinha ouvido falar de uns crentes que estavam na rua distribuindo comida. Mas ela foi esperta, sabe que o crente, quando vai distribuir comida, ele tem que orar, né? Amém? E graças a Deus, nós estávamos lá com uma palavra revelada. Amém? Todo mundo em um só propósito, todo mundo em uma só visão. E eu peguei o microfone para ministrar e eu fui tendencioso a chamar esse menino e perguntar para ele o que ele queria. Ele disse, não, minha cabeça está doendo, já faz não sei quantos dias que eu estou com dor de cabeça. Eu orei, a dor de cabeça passou. Amém? E várias outras pessoas, eu lembro também, e foi a primeira, foi a primeira experiência de Jonathan, né, vendo o demônio. Foi muito engraçado, porque chegou uma mulher e disse, olha, eu preciso que vocês vão... Ela começou a ver o poder que estava em atuação, e ela chamou a gente para ir na casa dela. Olha, minha irmã está doente, vamos lá. E foi eu e a Aline, e Jonathan estava com a câmera lá, e ele foi filmar. Estava o Silas também. E quando a gente chegou lá, a gente levou uma palavra, daqui a pouco a mulher... A mulher ficou endemoniada. Né? Aí eu disse, desliga a câmera, homem, desliga a câmera que o babado vai começar agora. Bora. Só fica intercedendo aí. Começa a orar línguas, ele já cada olhão aí. E a gente foi lá e pôs as mãos, expulsamos o demônio e a mulher ficou liberta. Isso é um evangelismo. Amém. Então, se você sair daqui, por aquela porta, despreparado, sem convicção que Deus está com você, não vá. Não vá. Porque evangelismo não significa multidão de pessoas indo atrás de uma. Não, evangelismo é você. Evangelismo é você levar as boas novas. O que significa evangelismo? Evangelista era o nome utilizado naquela época para a pessoa que levava o recado, levava a mensagem de boas notícias da guerra. Ou seja, estava um vulco-vulco lá, a guerra estava acontecendo, chama o evangelista, chega aqui, Rodrigo, vai lá e leva a mensagem que nós estamos ganhando a guerra. Vai lá e leva, aí saia Rodrigo. Aí, Só que o seguinte, esse percurso, que Rodrigo saia da guerra para voltar para o reino, meu Deus do céu, era ruim, velho. Ele não pegava o pangaré dele, olha, bora. Não, tinha muita coisa no caminho. Só que ele se desviava, ele ia lá, lutava, vai, chegava lá, ei, nós vencemos a guerra. Deus é bom. Aleluia. Esse era o nome dado para a pessoa que levava esse recado. Então não é diferente nos tempos de hoje. Nós somos evangelistas, nós levamos as boas novas de Cristo. Alô? Nós levamos as boas novas, as boas notícias. Para quem? Para quem está no mundo. Amém. Deus é bom. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia, né? Abram comigo em 2 Timóteo. Uau! Quem vai participar do evangelismo semana que vem? Quem está aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu abrir a minha Bíblia. 2 Timóteo.
capítulo 4, versículo 5. Vou ler. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu vou aqui abrir em outra Bíblia, a Oliver Tree, que tem uma tradução boa aqui, 2 Timóteo 4, 5. Diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Ó, ele diz aqui, suporta as aflições, sofrer males, necessidade, dificuldade, está aflito. Ei, suporte, seja um evangelista, suporte. Você pensa que é uma das 7 maravilhas do mundo? Não, suporte. Para você levar as boas novas, você tem que suportar. Você vai ter que suportar as dificuldades, você vai ter que suportar os desafios, para que você chegue lá, abra sua boca e tenha know-how no que você está falando. Eita, amém. Deus é bom. Você tem que ter vida. Você tem que ter testemunho. Porque as pessoas estão cansadas de palavra. As pessoas estão cansadas de palavra. Elas querem ver vida. Amém. Abram comigo em Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 18. Posso ler? De vez em quando vocês podem dar um glória a Deus e aleluia, certo? Deus é bom, ok? Só de vez em quando. Tá? Bota um cronômetro aí no seu relógio, a cada 5 minutos você dá glória a Deus, aleluia! Pronto, aí anima aqui, beleza? Vamos lá, verso 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus já começa dando essa tacada. Olhe, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ok? Segura essa onda aí. Portanto, por causa da autoridade que foi me dada, tanto no céu como na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro ponto, quando você sair, que você tem que entender que Deus está com você, que Jesus está com você, que o Espírito Santo não vai te deixar sozinho. Pelo contrário, ele vai estar do seu ladinho, só mandando comandos e você obedecendo. Você tem que entender isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e para mim não, em roda de conversa, e perguntam, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo falar na hora? Não sei. E a Bíblia fala, não se preocupe pelaquilo que você vai dizer. Daqui a pouco eu mostro para você. Quando você sair, você não precisa se preocupar, o que é que eu vou dizer? Ai meu Deus, chega. E agora? Eu lembro de um episódio que eu sou meio ousado quando eu estou na rua. Eu fui para o hospital, qual foi o hospital daquele que tem na Hermes Santos, não, cirurgia não, cirurgia, hospital de cirurgia. Eu fui com Henrique de Brito, lembro como hoje. Henrique, ele é filho de Hortência, aquele menino do fogo mesmo, né? Ele, varão, vamos lá no hospital. Eu disse, bora. Eu disse, Henrique, olha, vamos fazer o seguinte, me deixe quieto, eu só vou observar, porque é a minha primeira vez, certo? Minha primeira vez. E, assim, eu quero observar como é, como não é, tal. E aí, você conduz. Não, varão, tranquilo. Ele entrou no leito lá, um monte de gente de câncer lá.
Eu disse, meu Deus, aí fiquei, né? Com a Bíblia aqui debaixo do sobaco, orando em línguas. E aí ele, a graça e a paz, tudo bom com vocês? Eu vim aqui da parte de Deus dar uma palavra para vocês. Vocês aceitam a palavra de Deus? Aí todo mundo, claro, né? Não aceito, pode falar. Então, nosso irmão Hertz aqui vai falar. Aí eu disse, Deus é bom, tudo bom com vocês? Então, eu disse, então, amados, é assim, a gente veio aqui da parte do Senhor, dar uma palavra para vocês. Muitos acham que quando a gente fala a respeito de céu, todo mundo acha que vai para o céu, mas a Bíblia diz que se você não aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você não herdará o reino dos céus, você vai para o inferno. Você sabe informar como é o inferno? Aí eu lancei essa pergunta. Aí a mulher, inferno é aqui. Aí, rapaz, na hora, hein? Aí me transformei. Eu disse, senhora, que inferno bom é esse? Que eu posso ir na lanchonete, pegar caldo de cana e pastel e Coca-Cola. Você não sabe o que você está falando. Inferno não é aqui. E eu vim aqui, da parte de Deus, mostrar isso para você, falar isso para você, que se você não se arrepender, eu posso orar por você e a sua doença ir embora. Mas isso se você quiser. Mas eu digo uma coisa para a senhora, se a senhora não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você vai morrer aqui, vai para o inferno. Aí eu saí. Pronto. Acabou. Eu fui-me embora. E na hora que a gente estava falando, tinha essa pessoa, essa senhora me questionou, e as outras assim, aí. Ninguém estava nem aí para a palavra de Deus. Estava morrendo, e ninguém estava nem aí para a palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse, vai embora. Vai embora. Porque se fosse uma Ivete Sangalo aqui, que estivesse aqui nesse hospital, todo mundo aqui estava cheio, lotado de pessoas aqui querendo ouvir a voz dela. Mas eu estou aqui, não estão dando crédito para mim. E eu vou mostrar isso na palavra. Eu vou mostrar isso na palavra. E eu fui embora. A Bíblia fala que se você não for reconhecido naquele lugar, se não derem honra naquele lugar para você, saia. Dê a paz. Se não aceitar a paz vai retornar para você e você vai sair, vai-se embora. Amém? E você tem que estar preparado para tudo isso, amado. De outra vez eu fui para o hospital, logo na época que meu pai tinha falecido, meses após o falecimento do meu pai, no mesmo lugar, na mesma ala. E me chamaram, Hertz, eu era líder do Verbo nos Lares, e eles disseram, Hertz, vamos no hospital, porque tem uma menina que a gente conhece lá, que está com câncer, tal, e eu quero que você vá lá para ministrar a palavra, tal. Eu disse, dura este pedido. Eu disse, então, fiquei, Espírito Santo, vá. Mas só que, quantos sabem que você passou por uma situação ali, não muito boa. Meu pai tinha falecido naquele local. E eu entrar naquele local, eu via meu pai. Qual era a força que eu tinha? Então, Satanás começou a agir na minha mente. Qual era a força que eu tinha para chegar lá e orar por uma pessoa no mesmo local que eu estava orando por meu pai e meu pai faleceu? Mas eu não fui na minha força. Eu fui na força do Espírito. E eu cheguei lá, eu fui. E agora, Jesus? Amados, eu fechei meus olhos, comecei a orar, entrei na ala e comecei a ministrar. E quando eu olho para trás, o local estava cheio de pessoas ouvindo a palavra de Deus. E aí eu comecei a orar por uma, comecei a orar por outra, comecei a orar por uma, e foi um monte de cura lá acontecendo. E salvação também. Deus é bom. Mas o que Satanás queria? Queria me parar, para que a bênção não chegasse até eles. Então você não pode se intimidar também. Quando você for lá fora, você tem que confiar que o Espírito Santo está com você. Amém? Você tem que ter a certeza, quando você falar, as coisas vão acontecer. Eu sempre coloco algo na minha mente. Eu perguntei, a Aline um dia estava conversando comigo, ela, meu filho, como é que assim, você ora e
acontece a cura ali. Como é que é? Porque até então, quando a gente conversava, ela era batista e não tinha um conhecimento muito de fé. Aí eu disse, não, assim, eu chego lá, eu condiciono a minha mente de que vai acontecer e pronto. Eu só vou, faço. O resultado eu deixo com Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Marcos, abra comigo em Marcos 16. Agora o bicho vai pegar. Marcos 16, versículo 7. Vamos lá, correr um pouquinho. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali vereis como ele vos disse. Desculpa, vamos para o versículo 9, certo? Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Pronto, vamos lá. Lembra que eu falei que os maiores incrédulos estão aqui? Eu falei isso, não foi no início? Está aqui. Eu estou mostrando e comprovando a vocês que os discípulos, quando a Maria chegou lá e disse, olha, eu ouvi Jesus. Jesus ressurgiu, ele está vivo. Eles não creram. Surgiu o quê? Ou seja, por que eu vou lá pregar uma palavra, falar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, se eu não estou crendo? Os próprios discípulos, ele está falando ali dos 12, dos 11, né? Que Judas já tinha caído fora. Estava falando dos 11, das pessoas que seguiam Jesus no ministério dele. Ei, eu vi Jesus. Que é isso, me para com isso. Eles não creram. Será que nós estamos assim também? Alô? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu estou confrontando você, para quando você sair no dia 27, para aquele evangelismo que vai acontecer, você vá com toda a ousadia. Amém. Vamos continuar. Versículo 12. Depois disso, manifestou-se sobre outra forma. Jesus veio de uma forma para Maria Madalena, depois se manifestou de outra forma para mais 2 pessoas. E 2 deles que iam no caminho para o campo, os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a estes deram crédito. De novo, Jesus apareceu para outros 2. E esses outros 2, novamente, foi lá e falou, olha, eu vi Jesus. E mais uma vez não deram crédito. Está vendo que os mais incrédulos estavam lá com Jesus? Pedro negou Jesus. Pedro andou com Jesus 3 anos ali no ministério. E Pedro negou. Será que nós estamos negando também Jesus? A pergunta que eu faço para vocês nesta manhã. Segura aí, não se preocupe, vai vir refrigério, certo? Verso 14. Por último, então apareceu aos 12, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto para ser visto já ressurgido. Ou seja, na terceira vez, o próprio Jesus foi lá. Cambada de incrédulo, porque vocês não deram crédito quando as pessoas vieram até vocês e ter falado que eu estava vivo. Jesus repreendeu. Está aqui, Jesus repreendeu. Aí depois de repreender, vamos lá, depois que ele repreendeu os discípulos, certo? Aí ele continua, e disse-lhe, ide por todo mundo. Aí, vamos lá. Porque geralmente as pessoas, quando estão ministrando sobre evangelismo, pega esse versículo aí, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for salvo, ou aquele que acreditar e crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é isso? Todo mundo cita esse versículo, mas
antes disso, Jesus repreendeu, porque eles não estavam crendo. Depois de uma repreensão, depois de uma exortação de Jesus, ele aí sim, agora, olha, vá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí repara, agora se liga aí a onda, viu? Ó, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, ok? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum, ok? E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Depois de Jesus repreender pela incredulidade dos discípulos, ele disse, olha, agora você vá. Só que detalhe, talvez você não percebeu. Ele falou no versículo 17 o seguinte, estes sinais acompanharão aos que crerem. Ei, só tinha discípulo lá, ok? Só tinha os discípulos. Jesus repreendeu por causa da incredulidade. Depois Jesus disse para eles, olha, estes sinais que eu vou falar para vocês vão acompanhar aqueles que crerem. Ou seja, você pode estar aqui para a rua e não crer. Uau, dura esta palavra. Está aqui, está escrito. Você pode ir lá fora e não estar crendo nos sinais. Porque os sinais só vai acompanhar se você crer. Não adianta. Está aqui, está escrito. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Detalhe, quando você for para a rua, crê e pronto. Deixe, impõe as mãos e acabou. Deixe o resultado com Deus. Eu não vou dar crédito para Satanás, não. Eu vou lá, oro, imponho as mãos, porque o que foi que Jesus disse? Vá, pregue, impõe as mãos e acabou. O resultado é com quem? Com Deus. Não é você que vai fazer o milagre, é Deus. A honra, a glória é para Ele, não é para você. Amém? Olha, pus as mãos em um cara lá que estava aleijado e foi uma benção. Não, não é assim. Impõe as mãos, manda ele levantar e cai fora. Pronto. Vá. A honra e a glória é para Deus. Se você não tiver essa convicção, não vá. Se você não crê, não vá. Para que você vai? Para encher? Multidão? Não, não vá. Jesus, quando foi curar, isso é importante. Jesus, quando foi curar, se eu não me engano, foi a menina que estava morta. Talita, né? Tabita. Eu esqueci o nome dela. Ele chegou na casa e disse, saiam todos. Está escrito. Não lembro qual é o versículo, mas está escrito. Ele chegou na casa, a menina estava morta. Ai, chega, minha filha está morta. Estava até os discípulos e disse, olha, saiam todos. Sabe por que ele falou isso? Tinha incrédulo lá. Não adianta, não tem como o poder de Deus operar com incredulidade. Não tem como Deus operar se você não está com fé, se você não está crendo. Por isso que eu digo, é melhor você ir sozinho, ou dois que estão crendo, do que uma multidão e dizer, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, não seja assim. Se você sair daqui, para aquela porta lá para fora, meu amigo, vá crendo que vai acontecer e pronto. Você não pode estar questionando o poder de Deus. Quando eu vou impor as mãos em alguma pessoa, eu não questiono, eu não quero nem saber, vai acontecer. É dele, a responsabilidade é ele, não é minha. Não aconteceu nada, falo com ele. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que é impor as mãos. Amém. Então, quando você sair, amados, deixa eu falar algo para vocês. Eu tive a direção do Espírito agora. Eu estou falando isso, não é apenas para o povo lá fora, não, viu? É para o seu filho, sua filha, sua mãe, seu papagaio. Eu lembro que a Aline orou pelo gato dela 2 vezes. Acontece, amado. O gato dela ficou doente. Que gato? Aí eu pude perceber que o gato tinha 7 vidas. Foi, porque morria, orava, o gato se ressuscitava.
O gato foi roubado, depois botaram lá de novo, na porta dela. O gato passou por... Passou um caminhão, foi um ônibus em cima do gato, o gato ainda... Olha eu aqui, ó. Pronto. Rapaz, é toda... Meu amigo, há um poder, se você crê, acontece. É só você crer, amado. Vai acontecer. Não adianta. Deixa o resultado com Deus. Amém? Vamos continuar. Aleluia. Deus é bom. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Essa palavra vai ter crédito para o povo lá fora, quando você falar e a coisa se manifestar. Por isso que eu falei, as pessoas precisam ver os milagres. As pessoas precisam tocar nos milagres. As pessoas lá fora precisam olhar para um cara e dizer, ei, esse cara era aleijado, eu sei, ele ficava ali na Porta Formosa. Será que nós estamos preparados para chegar ali na frente da igreja católica e estar um aleijado lá pedindo, ei, me dá uma moeda aí, pelo amor de Deus, ei, me dá uma moeda pelo amor de Deus, e você chega assim, olha, é o seguinte, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, e o bicho, pum, e aí, chega, meu Deus do céu, milagre, 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 né? Eu só não vou permitir que ele entre na igreja lá. Olha, entre na Verbo, viu? Na Verbo, vá lá. Se perguntar, diga que foi o Senhor, certo, que curou você, através do irmão de lá da Verbo. Brincadeira, amados, brincadeira. Deus é bom. Amém. Mas o poder tem que estar em atuação. O poder tem que estar em atuação. Você precisa entender isso. Entenda que Deus sempre vai estar com você do seu ladinho. Você só precisa estar com o coração sensível para ouvir a voz dele e o comando. Amém? Abram comigo em Atos. Atos a gente vai ver a continuidade dessa conversa. Eu acredito porque a Bíblia fala aqui, no verso 3, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias. Então eu acredito que esse é o complemento daquela situação que estava acontecendo ali em Marcos, certo? Porque Jesus apareceu a eles, e antes de Jesus subir, ele ficou ali no prazo de 40 dias. E a Bíblia é bem específica, 40 dias. Amém? E vamos lá no verso 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, olha, vá, você pode ir, estes sinais vai acompanhar quem está crendo aqui, mas faça o seguinte, permaneça, porque Jesus sabia do que estava prestes a acontecer. E ele disse, olha, permaneça em Jerusalém, até que do alto venha poder para vocês. E aí os discípulos foram e obedeceram. A gente não vai tocar nesse assunto, mas todos já sabem que foi o batismo no Espírito Santo, amém? Então, quando você recebe a imposição de mãos, recebe o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ali você está sendo revestido de poder. E agora a gente vai ver o que foi que aconteceu depois desse poder. Amém?
Atos. Vamos lá, vamos em Mateus primeiro. Mateus, tem um tempo ainda, Mateus. Eu vou ser bem rápido aqui, Mateus 10. Ok, vou ler. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Perceba que todas as vezes que Deus manda você sair, o que é que acompanha? Expulsar demônios e curas e milagres. Deus manda você ir, vai ter que acontecer expulsar demônios, curas e milagres. Deus manda você ir, sinais, prodígios, curas e milagres. Está conectado. Não tem como você chegar lá fora, dizer, olha, eu vou participar do evangelismo e não tiver cura. Sinais, milagres e prodígios. Vai ter que acontecer. Se não acontecer, tem algo errado. Amém? Mateus 10, do 5 ao 8. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, olá, e aí ele vem as instruções, certo? Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Repara, vá e diga, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, meu Deus, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é todo trabalhador do seu alimento. Vamos parar por aqui. Ele deu algumas instruções. Mais uma vez a gente vê aqui, olha, expulse, pregue o reino dos céus, impõe as mãos nos enfermos, eles vão ser curados, expulse demônios, impõe as mãos nos leprosos, que eles vão se tornar limpos. Mais uma vez, o próprio Jesus disse, quando você for, vai ter que acontecer isso. Não tem como. Amém? Não tem como. Vamos lá em Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 4. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu após o poder, ok? Vamos ver alguns pontos que os discípulos começaram, ou seja, eles passaram de um estágio para o outro. Ou seja, eles passaram do estágio de incredulidade, porque o próprio Jesus repreendeu ele. Vocês viram aqui, eu mostrei para vocês que o próprio Jesus repreendeu os discípulos pela incredulidade deles, por não acreditarem que ele estava vivo, ok? E eles entenderam isso. Eu fico imaginando as instruções que Jesus passou nesses 40 dias, enxertando os caras, velho. Meu amigo, vai acontecer, eu vou estar com você, vá, impõe as mãos, vá torando tudo. Não tenha medo, não. Satanás não tem poder na sua vida, não. Meu amigo, eu vim aqui, você viu, eu preguei para você. Eu falei para você que eu ia morrer. Eu falei para você que eu ia ressuscitar. Você não está faltando o quê? Nada, Jesus, nada, não está faltando nada. Já creio, certo? Jesus, assim, e como foi, assim? O anjo lhe pegou, foi. Meu filho, não precisa saber nada disso, não, certo? Só creia. Vá torando tudo. Eu estou com você. Não esqueça que eu estou do seu lado. E outra, quando você receber o Espírito Santo, o poder que eu falei, aí vai ser doideira, meu amigo. Se prepare. Que vai ser morto ressuscitando, aleijado andando, gente doente sendo curado. Se prepare. Isso é Jesus falando na minha linguagem, certo? Certo? E aí os discípulos, sim senhor. Olha, a gente vai, viu? A gente vai. Vamos lá. Aí chega lá em Atos, capítulo 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. As multidões escutavam unânimes.
as coisas que Filipe dizia. Repare, Filipe estava falando algo a respeito do reino de Deus, ok? Beleza? Ouvindo e vendo, se liga aí, ouvindo e vendo os sinais que operavam. Não tem como você ir lá para fora, pregar uma palavra, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, se não houver sinais. Tem que ter sinais. Porque eles ouviam e viam os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Vocês percebem que a palavra está atrelada a sinais e curas? Então, quando você sair pelaquela porta, tenha convicção de que a palavra que você lançar vai ter que ter um sinal. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4. Olá. Mais uma vez aqui, Paulo falando. A minha linguagem, isso é muito importante, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, eu particularmente eu não creio, não é dizer que eu creio, porque de fato existe e está correto, ok? Mas igrejas que pregam e não vê nenhum sinal, eu não creio nisso não. Igrejas que pregam a palavra e não tem um apelo para cura, eu não creio. Sabedoria de homens. Eu conheço pessoas que se der um microfone, meu Deus, é capaz de você vender tudo e dar para a igreja. Pelas palavras. As palavras de sabedoria ali. Mas eu não vejo nenhum milagre na igreja. Paulo disse, ei, as palavras que eu prego, elas têm que ser demonstradas com o poder de Deus. As palavras que você for pregar, as palavras que você for falar lá fora, tem que acompanhar o poder de Deus. Tem que acompanhar. Senão são meras palavras. Vamos continuar. Aleluia. Atos 5:14. Atos, capítulo 5, verso 14. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Mais uma vez aqui você vendo que as ministrações dos discípulos eram todas elas acompanhadas com poder. Ao ponto daquelas pessoas não terem acesso a chegar a Pedro por causa da multidão, mas a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Eu já tive algumas experiências na minha vida a respeito de cura. Eu custei muito entender que há uma unção na minha vida de cura. Custei a entender, mas agora não, eu estou convencido disso. E Deus ele tem me mostrado dia após dia, que há uma unção na minha vida. Amém? Mas eu nunca desfrutei da minha sombra curar, não. Oh, glória! Aleluia! Mas eu já vi lenço, que eu orei,
e entreguei para um leproso, né? Hoje lepra é a hanseníase, não é isso? E isso foi na praça. Uma menina chegou, veio pedir oração, e eu disse, qual o problema? Aí ela disse, não, meu irmão, não sei se foi irmão ou tio, estava com lepra, hanseníase. Disse, amém, você crê? Creio. Pronto. Aí eu lembro que foi, eu peguei até a fralda de Isaac na hora. Eu disse, eu quero um pano, eu quero um pano. Aí um senhor estava torando lá, eu quero um pano, eu quero um pano. Aí me deu a fralda de Isaac. Eu disse, Flavinha, não vai voltar mais não, viu? Aí ela, não se preocupe não. Aí peguei, orei e disse, tome. Eu vi esse cara no batismo dessa menina. Eu vi. Perfeito. Amém. Deus é bom, amados. Quando você prega a palavra, pregue com ousadia. Eu lembro, no Verbo nos Lares, olha, não tem coisa melhor. Hashtag fica a dica. Estamos prestes para começar o V100, ok? Estamos prestes a começar o V100. Amém, amém, amém? Amém? Pronto. Não tem melhor lugar para o poder de Deus entrar em atuação. Não tem. Não tem. Meu amigo, se você gosta do poder de Deus atuando ali, milagres, sinais, é no V100, meu irmão. Vá, leve para o V100 que vai ser tornando tudo. Os melhores milagres que eu pude desfrutar foi no Verbo nos Lares. Era eu sozinho ali, eu e minha esposa, não tinha mais ninguém, e ainda no sítio, numa fazenda. Só tinha pescador, meu amigo. Só tinha pescador. Eu lembro que um dia o cara estava lá longe, tipo, na outra rua aqui, e só no cantinho assim, ó, debaixo do pé de manga. Aí ficava aqui olhando, e eu pregando. Aí eu disse, ei, vem cá, pai. Ele disse, não quero não. Por favor, não faça isso, certo? Isso aí é a direção que eu tenho, de vez em quando eu sou louco. Você está me vendo assim, todo arrumadinho, todo cheirosinho, mas de vez em quando eu faço umas loucuras. Não me siga, por favor. Certo? Isso não é regra. Então, eu chamei, vem cá, cara. Ele, não. Aí eu fui até ele, disse, por que você não está vindo? Ele disse, não, porque eu estou desconfortável com essa roupa, tal. Os irmãos estão aí, tudo limpinho, cheirosinho. Ah, mas eu não pensei duas vezes. Eu tirei o sapato, arregacei a roupa, peguei a areia assim, ele começou a rir, eu disse, meu amigo, é Deus, venha para cá, venha. Eu não vou mentir, o cara estava me fedendo. Tá. Eu peguei, abracei ele. Eu senti era boticara ali, meu irmão. Isso não. Mas isso mostrou para ele o amor de Deus. E eu chamei ele, e a gente foi lá, ele pregou, ele aceitou Jesus. Teve um menino lá que foi curado, ele estava com a perna, ele não conseguia dobrar a perna, que estava com um tumor no joelho. E aí eu orei por ele, eu disse, o que é que você não conseguia fazer? Quando ele fez isso, ele ficou assim, olhando para mim com aquela... Né? Eu ia falar aqui, com a cara bestalhada. Eita. Eu disse, menino, tu foi curado. Ele, é mesmo, mãe. Eu não conseguia fazer isso não, mãe. Aí outra mulher chegou lá, eu orando, o Espírito Santo, a ministração que eu estava naquele dia não era a respeito de cura, estava ministrando outro tema, e o Espírito Santo, olha, ministre cura agora. Aí eu falei a respeito de cura, eu disse, tem alguém aqui que está precisando de cura? Ela disse, eu estou precisando de cura, o que é que você tinha? Pronto. Esse é o meu segredo, ok? Acho que várias pessoas já chegaram até aqui, quando eu vou orar, eu pergunto, o que é que você tinha? O que é que você tinha? Eu já estou exercendo fé ali. Amém. Eu já estou exercendo fé. O que é que você tinha? E ainda estou estimulando a pessoa também a crer. E eu perguntei, o que é que você tinha? Ela disse, não, eu tinha, ó. Eu induzo a pessoa a falar, minha amiga. Quando ela fala, ela começa a crer. A Bíblia fala que crie, por isso eu falei. Hashtag fica a dica. Então eu disse, o que é que você tinha? Ela disse, não, eu tinha um problema aqui. Aí eu tinha um problema na coluna. Aí eu disse, o que é que você não podia fazer? Ela não podia fazer isso. Quando ela fez, ela... Ai, meu Deus! Eu disse, você foi curada, mulher, senta aí. Pronto. E eu tenho certeza que várias pessoas já tiveram várias experiências aqui. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, não. Pelo amor de Deus, entenda isso. Esse poder está disponível para todo mundo. A Bíblia diz que não é aqueles que possuem a unção, imporão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Não, todos aqueles que crerem. Eu creio, meu amigo.
Eu creio, então o seu papel é apenas crer, amém? Então vá lá e põe as mãos e acabou-se. Amém? Vamos sinalizar, o grupo de louvor pode vir. O grupo de louvor sou eu. Alex, toca o baixo. Pum, pum, pum. Toca aquela salsa. Ai, ai, Deus é bom. Atos 19. Atos capítulo 19. Certo? Verso 11. Amém? Olá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Uau! Amados, tem alguma dúvida de que a palavra que sai da sua boca, ela tem que vir acompanhada de poder? Ainda resta alguma dúvida? Agora deixa eu falar algo para vocês. Não seja que nem os discípulos no primeiro estágio. Não seja incrédulos. Amém? Vocês não podem ser incrédulos. Vocês têm que crer, têm que convicto, na certeza que Deus vai fazer. E ponto final. Não adianta. Amém? Deixa o resultado com Deus. Mas quando tu abrir a boca, abre a boca na convicção que Deus vai fazer algo. A Bíblia fala, pelas mãos de Paulo, ó, pelas mãos de vocês, certo? Deus vai operar milagres. Deus vai operar milagres através das mãos de vocês. Ok? Não é através da mão do pastor, não é da minha mão. Às vezes eu vejo pessoas que chegam, vou abrir um parênteses aqui, para você ver o que é. Teve uma certa pessoa que um dia mandou uma mensagem para mim. Era só, tu pode orar por isso, isso e isso. Aí eu disse, eu falo para ela, olha Aline, a pessoa aqui pediu para eu orar por isso, isso e isso. E eu estava passando pela mesma situação. Eu disse, tá certo. Aí eu disse, amém, irmã. Não vou mentir, não. Não orei, não. Não orei, não. Não orei. Não tive direção de orar. Quando foi no domingo, a irmã me procurou. Foi uma bênção, obrigado pela oração. Eu disse, você estava crendo na hora? Eu disse, estava. A fé foi dela, pô. Foi na minha, não. Eu nem falei para ela. Nem falei para não constranger a irmã. Mas eu não orei. Às vezes você quer colocar a responsabilidade para a pessoa que está do seu lado. Lembre, autorresponsabilidade. A responsabilidade de manter o seu corpo saudável, curado, é sua. Não é minha. Não, pastor. Se você está passando por alguma enfermidade, vai e ore. Hoje, nesse momento, eu não tenho direção de orar por ninguém. Ser sincero. Mas se você estiver passando por algum problema, impõe as mãos e declare e ordene e vai acontecer, amado. Há um poder disponível, basta você crer e ponto final. Amém? Amém? Então, quantos estão preparados aqui para ir para o mundo? Não, mundo assim, porque existe uma frase, né? Existe uma frase no meio cristão, né? Que diz, olha, fulano foi para o mundo, fulano se desviou. Não é. Ir para o mundo não significa desviar, não, mano. Amém. Mas criou-se esse título aí para os cristãos que se desviam. Fulano, cadê? Foi para o mundo. Ide por todo mundo. Aí está todo desviado, os discípulos. Amém. Deus é bom. Pronto, então assim, alguém... Curva suas cabeças aí, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento que tivemos, meu Pai, de ensino da Tua Palavra. Eu acredito que muitos sairão daqui, meu Pai, com a convicção de que os sinais, os milagres, os prodígios, meu Pai, só irão se tornar visíveis, meu Pai, ao povo lá fora, se nós tivermos a convicção de que o Senhor está do nosso lado, Pai. E de que o Senhor apenas nos deu uma ordem, que é ir e impor as mãos, Pai. Deus, muito obrigado, porque a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento acompanharão
os meus irmãos, meu Pai, no momento que eles estiverem evangelizando, Pai. Deus, obrigado porque sinais, milagres e prodígios vão acompanhá-los, meu Pai, quando eles abrirem a boca, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que o evangelismo do dia 27, meu Pai, será um evangelismo carregado de poder, Pai. Um evangelismo carregado da unção, meu Pai, e que as pessoas lá fora, meu Pai, elas vão entender, Senhor Deus, que o Senhor ainda existe, que o Senhor ainda está vivo, meu Pai, por causa dos sinais, dos milagres e dos prodígios, Pai, que vai acontecer através das mãos dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos eles, Pai, que irão passar por esse momento. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e queira entregar a sua vida para Cristo, passar do inferno para o céu. Deus é bom. Então, se você está aqui nessa condição de ainda não ter aceitado o Senhor Jesus, você pode levantar sua mão que a gente pode fazer oração. Amém? Eu acredito que todos estejam salvos. Amém? Glória a Deus. Amém? Cutuca seu vizinho aí. Ei, você é salvo? Você é salvo, velho? É? Você tem certeza? Absoluta? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem certeza absoluta disso? Por que você tem certeza? Assim, eu já estou hashtag fica a dica, eu faço isso na hora do evangelismo. Eu fico tocando a pessoa, tem certeza? Aí ela não tem, aí daqui a pouco eu não tenho não. Aí pronto, quando a lágrima desce, eu disse, pronto, peguei agora você vai me ouvir. Amém, Deus é bom, glória a Deus. Gente, é porque Samuel, ore você, viu? Não vou orar não. De tarde você vai ter que vir tocar. Amém. Deus é bom. Amém. Vamos ficar de pé não, é a palavra de dízimos e ofertas. Eu vou já emendar, ok, amado? Foi uma bênção, amém? Foi bom, vocês entenderam, vocês compreenderam a palavra, gostou da palavra? Então, amém, glória a Deus. O importante é isso, certo? Eu vou passar o microfone para minha amada. Ela está mais bonita, que ela cortou o cabelo, né? Quer casar comigo? Ai, ai. Eu sei o que é que você quer.